Vamos fazer um pouco de especulação em relação aos possíveis candidatos a Papa, né? Nós temos aí alguns nomes que estão despontando, um deles é um cardeal italiano, Scola, Sim. que arcebispo de Milão, me parece assim, digamos assim, numa bolsa de apostas seria considerado o favorito. Existe também um canadense, Oilê, né, se me falha a memória, exato, Oilê, e cardeal Oilê, e temos também correndo por fora alguns nomes de outros continentes, né? Entre eles um latino-americano, que é no caso Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco qual desses nomes que estão despontando, ele teria um perfil mais próximo de agradar a esse conclave sob essas condições que ele está sendo realizado, que ele vai ser realizado. Eu não discutiria a questão de nomes, acho que isso não é a questão adequada. Porém, eu diria o seguinte, o perfil do próximo Papa, obrigatoriamente, tem que ser uma pessoa que tenha alguma coisa a dizer. Tanto João Paulo II quanto Bento XVI não eram porta-vozes de outros, eram pessoas que falavam por eles. Então, o próximo Papa vai ter que continuar essa tradição, tem que ser alguém que tenha ideias próprias, ideias fortes, ideias sábias. Segunda característica importante desse Papa, tem que ser um homem do mundo. Não pode ser, porque apesar de falar do eurocentrismo, etc., tanto Bento XVI quanto João Paulo II eram cidadãos do mundo. Uma terceira característica que me parece, terá que ser um bom administrador. Agora, eu considero que os cardeais latino-americanos, africanos, asiáticos, correm um pouco por fora, porque no momento em que a crise está muito centrada na Europa e um pouco envolvendo os Estados Unidos, que teve a questão da pedofilia foi muito grave lá, provavelmente um Papa de outro continente entraria numa situação frágil, porque sempre poderiam dizer, você está falando isso porque você não viveu o problema como nós vivemos. Então, eu creio que os cardeais latino-americanos, africanos, asiáticos, são grandes eleitores, no sentido que não se vai aceitar um Papa, não vai surgir no conclave, um Papa que não atenda às demandas desses cardeais, às necessidades que esses cardeais apontam. Porém, dificilmente seria um desses cardeais, porque justamente esses cardeais, se fossem eleitos, teriam muito pouca margem de manobra até para defender os interesses do seu continente de origem.